A explicação do que é o inferno por quem o visitou por 4 anos. O inferno mostrado pelo Senhor. Vamos ao céu, arrependendo-nos e acreditando em Jesus, e evitemos o inferno. Do pastor Kim Il-sung. Isso é um testemunho verídico. Acreditar ou não, depende dos ouvintes. A verdade, entretanto, tem que ser acreditada, ou este testemunho não se baseia em sonhos ou visões. É a intenção de Deus, revelar o céu e o inferno à família da igreja do Kyong Sarang. O Senhor vem mostrando o inferno em sessões de oração. Sempre que estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos apenas visitado o inferno para ver o que está acontecendo ali, mas estamos envolvidos em uma defesa de guerra espiritual extrema e ataques negativos de Satanás, para nos revelar segredos do inferno, como o Senhor nos conduz. Sempre que nós atravessamos o inferno dessa maneira, nossos corpos ficam terrivelmente cansados, nossas bocas cheias de feridas, e nossos corpos são torturados por ataques de demônios quando chegamos em casa. É difícil, a luta é amarga, temos que suportar o cheiro terrível do inferno que causa vômitos severos. Sempre que visitei lá, não só testemunhamos e sentimos punições indescritíveis, mas também falamos para transmitir o que quer que as almas falam, e como estão passando por suas punições através da interpretação. O inferno é real, embora alguns digam, onde está o inferno? Se você não acredita, eu não posso ajudá-lo a acreditar. Se você não acredita que o céu e o inferno são reais, é melhor acreditar em Jesus, e tê-lo como seu Salvador após o arrependimento. Quem crer em Jesus e se arrepender antes da própria morte, nunca cairá no inferno. No inferno seu verme não morre e o fogo não será apagado. Eu digo a você, a menos que você se arrependa, todos perecerão. Lucas 13:5. As igrejas de hoje em dia não podem apontar os pecados das pessoas. As pessoas acreditam que serão salvas por frequentarem a igreja. As igrejas ensinam como receber bênçãos. Pastores e congregações estão indo para o inferno, literalmente caindo no inferno, porque eles não ensinam quais são os pecados que levam as pessoas para o tormento eterno. Não ensinam como se arrepender, o arrependimento, e como obedecer a Deus. Mesmo assim, o céu e o inferno são reais. Qual é o nosso objetivo de acreditar em Jesus? Isso é para ir para o céu, e escapar do eterno castigo do inferno. O que beneficiará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que um homem deve dar em troca da sua alma? Mateus 16:26. Os demônios não são as almas da pessoa morta, ou seus ancestrais doentes. Você sabe quem dá a punição, quem tortura a alma no inferno. Eles são anjos caídos, e sua cabeça é Satanás, Lúcifer. Esses demônios são espíritos malignos. Apesar disso, muitos estão adorando esses demônios como se fossem seus amados antepassados que estão mortos. Todos caem no inferno quando morrem, e eles eternamente sofrem, e o medo os tortura como castigos por aqueles demônios que adoravam. Não se deixe enganar. Você acha que qualquer cristão que não conhece a realidade do inferno, pode arrepender-se profundamente com o grau da vontade que o Senhor Jesus exige? Você acha que essas pessoas estariam preparadas corretamente para a eternidade se conhecessem o inferno? Você será verdadeiramente abençoado, se você viver uma vida santa e irrepreensível através do arrependimento liderado por Jesus Cristo. Um verdadeiro arrependido nunca cairá no inferno. Os tolos são aqueles que dizem, demônios não existem. Os demônios são mentirosos espirituais temíveis, que fazem as pessoas não acreditarem em Deus. Eles tentam as pessoas a cometerem todos os tipos de pecados, para lançarem pecadores não arrependidos no inferno depois que eles morrem. Os demônios e o diabo são prostitutas espirituais. Jesus é o Deus verdadeiro, cujas palavras se tornaram carne para vir à terra. Um homem nunca poderá ser Deus. Todos os homens foram criados por Deus. Qualquer um que morra sem acreditar em Jesus cairá no inferno. Você diz, onde está Jesus? Onde está o inferno? Onde está o paraíso? Você saberá quando você morrer. Você certamente saberá quando você morrer. Mas aí será muito tarde para você se corrigir se você estiver em pecado. Você deve estar certo da vida sem pecados quando você ainda está vivo. Acredite em Jesus agora quando você ainda está vivo. O inferno é realmente um lugar temível. É onde a tortura eterna indescritível continua sem parar nem mesmo um segundo. Um lugar onde há ratos incontáveis, vários insetos. Os insetos do inferno têm dentes como dentes de serra afiada, agonias em chamas ardentes, mau cheiro que reviram os intestinos com o odor desagradável do inferno, gritos afiados e altos que perfuram os tímpanos da sua orelha. Isso são os cenários típicos do inferno. Oro para que ninguém mais seja enganado por Satanás. Satanás mente, e sua mentira parece salvação nas religiões.
Isso para lançar mais pessoas no inferno. Evite cultos onde o ídolo é disfarçado de Jesus, mas junte-se a uma igreja que só crê em Jesus, prega somente Jesus, ama somente Jesus, que pregue sobre o céu e o inferno. Quem se uniu ao arrependimento absoluto e obediência, por favor, acredite em Jesus, e evite os castigos eternos do inferno. O inferno está localizado no centro da terra, acredite nisso. O Senhor me mostrou o céu e o inferno por 4 anos e meio por sua graça. Claramente, tenho estado ouvindo gritos unânimes de todas as almas no inferno que dizem: estou aqui no inferno porque não me arrependi dos pecados, porque não sabia o que são os pecados, e porque meu pastor não pregava sobre arrependimento e a reprovação de Deus. O Senhor me disse: você deve claramente pregar isso, pregar com força e ousadia. Eu estarei com você. Eu não consigo parar de pregar isso, mesmo que uma faca esteja empurrada na minha garganta, ou grandes rochas estiverem caindo sobre mim para me esmagar, porque eu vi o céu e o inferno, e eu sou testemunha deles. Você conhece os segredos de como podemos pagar pela graça do Senhor e ir ao céu, e não para o inferno. Nosso Senhor não quer que ninguém vá para o inferno. O Senhor deixa 99 cordeiros e sai para buscar um cordeiro perdido. Não se esqueça de que nosso Senhor está buscando quem se arrepende. O Senhor me mostrou o inferno mais de 4 anos. Quando perguntei ao Senhor, por que o Senhor está continuamente me mostrando o inferno? Ele disse: muitos caem no inferno, porque eles não acreditam que o inferno é real, e eles não sabem quem é Jesus, e vivem uma vida cristã nominal, e eles que são crentes vivem sem arrependimento. Então, dê uma boa olhada neste inferno, e vai e pregue. Não era uma simples turnê no inferno. No início, o processo de abertura do testemunho através do inferno foi incrivelmente difícil. Todos os tipos de dores além da descrição foram sentidos no meu corpo. Quando eu comia refeições, os grãos de arroz pareciam aqueles vermes do inferno. O cheiro de comida me lembrou o mau cheiro no inferno, e desencadeou vômitos e dor no estômago, resultando em falta de nutrição na minha saúde. Perdi muito peso, mas a graça do Senhor me permitiu continuar visitando o inferno. Se eu tivesse que repetir essas experiências passadas agora, não tenho certeza se poderia aguentar tudo novamente. Foram tempos muito difíceis. Passo a maior parte do tempo na minha cama, exceto por orar, e eu não podia andar. Era como se eu estivesse doente. Suponha que você testemunhou acidentalmente um assassinato, em que um assassino estava cortando outro corpo da pessoa, e seus olhos encontrassem os olhos do assassino. O assassino tentaria te matar, porque o segredo do assassino te foi revelado. Assim, desde que eu tive os segredos espirituais do céu e inferno, incluindo a identidade e a intenção de Satanás, eu me tornei um alvo principal dos ataques de Satanás e seus demônios. Tanto quanto os ataques de Satanás e demônios são reais, o céu e o inferno é real, assim como Satanás e os demônios. Satanás e os demônios não querem suas identidades reveladas a qualquer um. Então eles queriam me atacar. Eu era testemunha. Há muitos crentes na igreja do Kyong. O céu e o inferno já foram revelados. Por que você acha que o Senhor revela e mostra o céu e os diabos para eles? O Senhor quer revelar os segredos do céu e do inferno para o mundo inteiro, somente para que as pessoas ouçam e se arrependam para não irem para o inferno, e para que venham para o céu quando você se arrepende em sua vida diária. Verifiquemos a nossa vida de fé espiritual. Se sua família é assediada por várias doenças contínuas e persistentes, ou se você está continuamente discutindo com seu cônjuge, ou se seus filhos se rebelarem contra você, quem sabe se isso tudo não é causado pelo relacionamento insalubre entre você e Deus. Qualquer problema ou calamidade que aconteça ao seu redor, pode ser causada por quaisquer imperfeições existentes em seu relacionamento com Deus. Depois de ouvir o meu testemunho sobre o inferno, você poderá derrubar os fortes muros dos pecados como as paredes de Jericó criado entre você e Deus. O Senhor abriu o inferno para eu visitar. Eu estive ouvindo a voz do Senhor por 1 ano. Logo antes da abertura do inferno, ele me dizia: esteja preparado para o que eu farei com você. Vou mostrar-lhe um excelente segredo. Perguntei: o que é isso, Senhor? Ele disse: vou mostrar-lhe o inferno que mostrei aos meus servos. Vou mostrar para você também. Você deve sinceramente desejar isso e gritar: vou mostrar-lhe muitas coisas. Vou mostrar-lhe o céu e o inferno que são grandes, largos e profundos. Não fique orgulhoso. O motivo que eu lhe mostro é para você pregar e revelar. Minha intenção inicial de visitar o inferno não era para pregar, mas para satisfazer meus desejos de ver, porque outros já ouviram. Eu tenho uma natureza que não quer ser um fracasso. Pessoas com esse tipo de natureza podem ser facilmente usadas por Satanás.
A mente desse personagem é uma fonte de orgulho, inveja e ciúmes que deve ser abandonada. Se você não abandonar isso, Satanás eventualmente o usa como seu instrumento para destruir o reino de Deus. Eu acho que esse foi o motivo, porque o Senhor não me revelou o inferno no começo, embora eu tenha chorado muito. Eu tenho chorado muito para Deus, através de noites de oração na igreja, das 21 horas às 5. Eu costumava orar até às 5 da manhã, quando o Senhor abriu meus olhos espirituais, depois de fechar meus negócios. Eu ia para a igreja e orava das 9 às 11, e dava uma pausa por 1 hora, e continuava até às 5 da manhã com um forte desejo de ver as coisas de Deus. Eu costumava orar sem ter quebrantamento, então eu chamei o Senhor e chorei. Chorei tanto que tive dores no abdômen e na cintura. Eu disse: eu preciso ver o inferno, Senhor. Mostre-me o inferno, porque os irmãos da igreja podem ver, mas eu não posso. Eu estava insistindo, mas eu ainda não podia ver. Uma noite, depois de descansar 1 hora, eu estava de joelhos dobrados e chorando sem parar. Da meia-noite até às 5 da manhã, ainda não consegui ver nada. Minhas mandíbulas haviam sido soltas algumas vezes durante os gritos. Eu estava chorando em meus desejos da carne. Meu propósito de ver o inferno era satisfazer os meus próprios desejos da carne, e não para pregar o evangelho. Eu não poderia ir trabalhar no dia seguinte. Estava tão doente e cansado. Eu tive muita dificuldade por 1 semana após esse incidente. Minhas orações estavam erradas. No entanto, mais tarde me levou ao arrependimento. Quando eu me arrependi, o Senhor me disse que Ele me mostraria. Depois desse arrependimento, eu jejuei por 3 dias, e o Senhor abriu os meus olhos para eu ver o inferno quando meu coração foi limpo. Depois do trabalho, eu estava sentado na igreja, e senti uma dor como se estivesse em uma situação severa. Foi tão grave que eu mesmo queria ir para a emergência de um hospital. Mas eu percebi que isso não foi uma dor física, mas uma dor espiritual, causada pelos ataques de Satanás. Quando você ora, o Senhor ensina muitas coisas, e te dá discernimento espiritual. À medida que suas orações se acumulam em certos níveis, Deus te dá presentes. Então comecei a orar ajoelhado, mas a dor era excruciante. Eu não sou uma pessoa paciente, então eu desistiria facilmente das coisas. Mas o Senhor foi me treinando muito para orar. Eu tenho orado muito duro todos os dias para ser preenchido com o Espírito Santo. Mesmo quando eu estava doente, eu costumava falar comigo mesmo dizendo: eu prefiro morrer hoje se eu não for preenchido com o Espírito Santo. Mesmo quando eu tive que trabalhar por 11 a 12 horas, eu não parei a oração, porque valorizei a plenitude do Espírito mais do que qualquer coisa em minha vida. Eu dizia: Senhor, você me conhece. Prefiro morrer hoje, se eu não estiver cheio do Espírito. Eu estava chorando com voz alta. Ouvi a voz do Senhor naquele momento dizendo: eu vou te mostrar o inferno, meu amado filho. Esteja pronto. Mas durante o processo, Satanás atacou meu estômago e minhas pernas. Minhas pernas ficaram entorpecidas, como se minha parte inferior, metade do corpo, estava em uma máquina de lavar. Minhas costas estavam dolorosas. O pastor veio até a mim, e discerniu que eu estava sob um ataque satânico. O pastor ordenou: de repente, em nome de Jesus, e um pequeno portão circular preto foi aberto diante de mim, e pude ver uma névoa pesada além do portão. Havia uma caverna atrás do portão, e um enxame de morcegos estava voando em minha direção, fazendo um som peculiar que eu não gostei muito. Os morcegos estavam tão ocupados. Cada morcego tinha dentes que pareciam uma lâmina de dente de serra. Quando perguntei ao pastor, ele disse que era a abertura do inferno. Ele tinha similar experiência, quando o inferno foi aberto para ele antes. Dessa forma, o inferno foi aberto para mim. O inferno era escuro, preto e cheio de névoa pesada. Era como uma cena de um filme de suspense. Imagine que você está passando por uma névoa pesada, em um antigo cemitério no escuro. Minha alma sentia um medo terrível apenas em olhar para ele. Ouvi sobre o inferno muitas vezes, mas esse sentimento, através da minha própria experiência, foi algo inteiramente diferente. Um medo enorme me atingiu. Eu pensava: cometi algum erro ao vir aqui. Era como se estivesse assistindo a um filme de suspense. Eu fiquei hipnotizado na cena do inferno que se espalhou diante de mim. Essas experiências no inferno reduziu a minha capacidade de lembrar as coisas, o que provavelmente se deve aos choques no meu cérebro. Os demônios cortavam as pessoas e arrancavam as bolas dos olhos, e empurravam alicates afiados em lava derretida, isso diante dos meus olhos. E tinham cobras tão grossas, que estavam comendo partes intestinais. Numerosos vermes estavam comendo partes internas de um corpo, deixando apenas a pele. Imagine você testemunhar essas coisas diante de seus olhos.
Você não acha que essas cenas chocantes lhe dariam muitos efeitos colaterais mentais? Quando eu estava observando aquelas coisas, o Senhor me dizia: observe-os com clareza, observe-os com força e audácia. Você vai pregar sobre isso. Se você não pregar, exigirei o sangue das almas de suas mãos. Sempre que ele mostrou o inferno para mim, o Senhor disse: se você não pregar, eu exigirei o sangue de suas mãos. E vi muitas sepulturas no inferno. Uma cruz estava no centro de cada túmulo. O Senhor me disse: veja, eles disseram que acreditavam em Jesus, mas eles viveram em sua própria vida cristã. Eles também ignoraram os serviços do dia do Senhor por suas atividades de lazer. E eles eram cristãos nominais. Olhe, seu fim foi o inferno. O Senhor então mostrou dentro do túmulo. Havia um caixão do tamanho do corpo nele, e o corpo estava fixo ao chão com um gancho. O corpo estava cheio de larvas da cabeça até os dedos dos pés, como se o corpo estivesse cheio de sangue. As larvas estavam rastejando por todos os buracos, porque as larvas estavam enchendo o corpo. Eu consegui ouvir o que essas pessoas diziam. Elas diziam: ajude-me, ajude-me. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Eu estava errado, Senhor Jesus. Eu vivi errado. Eu vivi pelo que você não era Jesus. Eu estava assegurado no que não era Jesus. Eu fui enganado pelas ilusões que não eram verdadeiras. Você está agora vivendo sua vida enganado por ilusões que não é Jesus. Uma vez que você cair no inferno, você não poderá sair do inferno. E não importa o quanto você se arrependa, a única chance de evitar o inferno é quando você ainda estiver neste mundo. Esta é a única chance. Se você perder essa chance e morrer sem arrependimento no nome de Jesus, você certamente irá cair no inferno e gritar: ajude-me, por favor. Me tire daqui, por favor. Segure minhas mãos apenas uma vez. Assim como essas pessoas no inferno, não haverá quem poderá ouvi-lo e ajudá-lo. Viva a vida de arrependimento todos os dias. Quem vive a vida arrependida pode ir para o céu, e não ao inferno. O inferno está isento para aqueles que se arrependem todos os dias. Meu Senhor abriu os meus olhos novamente e me mostrou a terra redonda. Ele imediatamente me mostrou o centro da terra e disse: aqui está o inferno. Logo abaixo do chão está o inferno. Foi o segundo dia. Mais uma vez, ouvi a voz do Senhor dizendo: meu amado filho, receba a plenitude do Espírito Santo e arrependa-se. Então gritou em voz alta dizendo: os olhos espirituais serão abertos e claros para quem se arrepender. Pessoas não arrependidas podem ter vistas contaminadas em seus olhos espirituais. Os olhos claramente abertos verão os ataques de Satanás sem obstáculos. O ataque de Satanás apareceu menos do que antes. Eu me arrependi e me arrependi. Arrepender era muito mais suave. Eu acreditava que era o tempo do Senhor. Abri meus olhos espirituais. No momento em que os meus olhos começaram a abrir, a terra antes de mim abriu em forma de zigue-zague, e muitas mãos estavam saindo através das aberturas. Mãos queimadas pelo fogo, mãos com ossos parcialmente expostos, mãos manchadas de sangue estavam se esticando desesperadamente, e eu ouvi gritos vindo de baixo dizendo: me ajude, aqui é o inferno, isso é o inferno, estou no inferno. Eu não acreditava que o inferno fosse real. O Senhor me mostrou uma diaconisa que costumava pertencer à igreja do Evangelho Completo. Ela morreu quando ela teve um acidente de trânsito. Seu carro sofreu acidente. Quando ela voltou de uma adoração de ídolos de uma celebração de colheita, ela estava grávida de 6 meses. O marido que dirigia o carro estava vivo. A adoração aos ídolos é o pecado mais detestável perante Deus. Sabemos o porquê Deus tratou os israelitas com tal ira. Era devido à adoração aos ídolos. Embora ela fosse uma diaconisa de Jesus em uma mega igreja, sua fé não poderia ajudá-la. Foi uma morte súbita no caminho de casa da adoração dos ídolos. Ela esticou a mão pelo chão em direção a mim, esperando que ela poderia sair do inferno segurando minha mão. Eu sabia que não podia ajudá-la. Uma vez que caiu no inferno, ninguém pode voltar. Arrepender-se no inferno é muito tarde. Ela continuou a falar comigo dizendo: pegue-me apenas uma vez. Só uma vez. Eu não sabia que comer o alimento amaldiçoado da adoração dos ídolos é um pecado detestável, que causou tal maldição. Os pastores não nos ensinaram. Diga-lhes que comer comida de qualquer adoração de ídolos é um pecado detestável. Você tem alguns problemas que você não consegue gerenciar, ou doenças crônicas. Continue em sua casa. Podem ser devido a ídolos. Nosso Deus nunca quer que você coma a comida oferecida aos ídolos. Nunca coma qualquer comida oferecida a qualquer ídolo. Mas eu tenho isso contra você.
que você tolera aquela mulher Jezabel, que se chama uma profetisa, e ensina e seduz os meus servos a praticarem imoralidade sexual, e comer comida sacrificada aos ídolos. A diaconisa continuou. Ela claramente estava revelando sobre os serviços de adoração funeral. O serviço de culto memorial e funerário é famoso entre muitas pessoas, mas pastores nunca ensinaram sobre a verdade desses serviços. Ela dizia: pastor, por que você não me deixou avisado de que assistir aos serviços de culto memorial e funeral é um pecado? Por que você não me disse que os serviços memoriais e funerários são adoração aos ídolos, tal como a adoração dos ancestrais? Muitos delinquentes são enganados. Eles estão comprometidos com as tradições humanas. Por favor, diga-lhes que qualquer serviço de culto memorial e funeral é adoração de ídolos. Muitos pastores estão comprometidos com as tradições humanas, porque eles temem sua congregação. A congregação é equiparada ao dinheiro que eles oferecem. Os pastores estão cometendo os mesmos pecados, então eles não podem apontar e reprovar esses pecados, mesmo os pastores que estão naqueles pecados e não estão limpos. Eles não podem liderar a congregação no caminho estreito e verdadeiro através da pregação do arrependimento e reprovação. Meu amado, lembre-se de que qualquer memorial e serviços de culto fúnebre são realmente adoração de ídolos. Suponha que se mantiveram 9 mandamentos dos 10 mandamentos. Se o homem morrer com o pecado violando esse mandamento sem se arrepender, ele certamente irá cair no inferno. Muitos estão caindo no inferno por causa dos serviços memorial e funerário, e comendo alimentos da adoração dos ídolos. Muitos pastores ensinam que é bom comer qualquer alimento desenhando uma cruz sobre a comida. Você acha que os demônios são expulsos quando desenhamos uma cruz? Os demônios obedecem quando nós mandamos os demônios saírem no nome de Jesus. A partir desses falsos ensinos, é libertado a pobreza e as doenças. Lembre-se disso. A diaconisa continuou dizendo: diga-lhes que o inferno está aqui. Diga-lhes que o inferno está logo embaixo da terra. Não posso suportar o terror do inferno. Não posso viver por causa do terror do inferno. Todos sabemos sobre André Kim, um designer coreano bem-sucedido e bem conhecido que desfrutava de grande riqueza. Ele estava falando comigo enquanto estava no meio de um castigo no inferno. Ele me disse: eu não posso viver aqui por causa desse terror do inferno. Por favor, segure minha mão apenas uma vez. Por favor, tome minha mão apenas uma vez. Quando você voltar, leve-o contigo. Meu nariz parece apodrecer por causa desse horrível cheiro de inferno. Por favor, vamos sair juntos quando você sair. André Kim era um budista. Ele disse: eu acho que caí no inferno porque eu acreditei em Buda. André Kim finalmente entendeu isso no inferno. Ele continuou dizendo: Jesus é o melhor. Jesus é o melhor. Não há ninguém como ele. De jeito nenhum. Muitos estão vindo aqui por causa de Buda. Diga-lhes e assegure-se de que eles não venham ao inferno. Eu manipulei um monte de dinheiro. Projetei e fiz muitos vestidos extravagantes. E desfrutei de riquezas e fama. Nenhuma dessas coisas me deram satisfação. Eu finalmente entendi isso. A vida sem Jesus significa viver sem sentido. André Kim estava passando por um castigo particular. Ele estava em uma cela cheia de todo tipo de sujeira, vermes, centopeias, lixos e cobras até o nível do quadril. As cobras eram de todos os tipos. Tudo isso estava mordendo a carne de André Kim. Um escorpião estava pendurado em sua língua. Embora eu quase não sabia sobre o cheiro de esgoto, era forte o suficiente para aborrecer meu estômago. Eu mesmo estava sentindo algumas dores e os castigos. Continuei a vê-los, porque Jesus me disse para olhar. Eu estava vomitando muito enquanto eu estava os observando. Sempre que eu via aquilo, eu perdia meu apetite por uma semana. Quando deixamos a comida com um ovo podre, ele deixa um cheiro horrível. Mas o cheiro do inferno não pode ser comparado com nenhum mau cheiro neste mundo. Nunca senti esse tipo de cheiro na minha vida. O Senhor me disse: você não acha que experimentar esses tipos de dores pode ajudar quando você pregar sobre a graça de Deus? Foi quando André Kim estava falando sobre o cheiro. Ele de repente vomitou. Ele estava vomitando continuamente. O Senhor me mostrou dentro de seu corpo. As cobras estavam engolindo o intestino da parte inferior e parte superior. Eu também estava vomitando por 5 minutos enquanto eu estava assistindo. André Kim me rogou dizendo: esteja comigo por um curto período de tempo como uma noite do mundo. O tempo no inferno parece parado. Me leve, me ajude, leve-me quando sair. Você vai me deixar aqui quando sair. Ele chorava profundamente nesse lugar. Não consigo imitar a maneira como André Kim chorou. Os gritos no inferno não são os gritos que ouvimos neste mundo. Chorar era a única coisa que eu podia fazer. Quando ele esticava suas mãos para mim com gritos tão intensos,
que expressavam seu forte desejo de viver e ter esperança de escapar do inferno. Eu disse ao Senhor: Senhor Jesus, apenas uma vez, por favor, tire-me daqui apenas uma vez. André Kim continuava dizendo: o que vocês estão fazendo, cristãos? Ninguém nunca me pregou claramente. Acredite em Jesus. Acredite em Jesus. Jesus é o único caminho da salvação. Nenhum outro. Somente Jesus nos leva ao céu. Ninguém me disse com tanta clareza de que Jesus é o melhor, e não Buda. Quão sério você está pregando o evangelho como um crente de Jesus? Você já pregou que não há outro caminho senão Jesus para ser salvo. Enquanto acreditamos assim, sabendo a importância do arrependimento e o trabalho para nossa salvação, muitos não crentes estão caindo no inferno até agora. Por favor, avance as etapas para salvar muitas almas. E não há salvação em ninguém, pois não há outro nome sob o céu dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Uma pessoa nunca recebe apenas um tipo de punição, mas recebe dezenas e milhares de punições diferentes. Você pode imaginar um enorme parque de diversões, e todos os equipamentos são ferramentas para punir. É algo como são lá no inferno. Cada quarto é projetado para queimar almas com fogo de enxofre. Seria ótimo ser morto para sempre, porque é condenação eterna. O corpo é regenerado para a punição repetidas vezes. Os ossos são regenerados. Então carne e pele cobrem os ossos. Então um corpo vivo completo é regenerado para receber uma nova punição. Isso é repetido até a eternidade. E a fumaça do seu tormento sobe por sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia ou à noite. Esses adoradores da besta e a sua imagem. E quem recebe a marca de seu nome. Apocalipse 14:11. Você pode agradecer a Deus por acreditar em Jesus. Você está com alguma dificuldade agora. Você tem algum problema na sua família. Você tem um problema crônico. É melhor do que ir para o inferno. Agradeça que você esteja vivo e tenha a chance de escapar do inferno. Joyce Cell, uma famosa estrela na Coreia que se matou, confessou no inferno assim: eu costumava dizer sobre a Terra, este é um inferno vivo. Mas quando eu caí no inferno, o mundo era um lugar onde era digno de se viver. Você está habitualmente dizendo assim: é um inferno vivo. Não vale a pena viver. Se você ver o inferno real, se você ouvir os gritos do inferno, você nunca vai dizer isso. Imagine que alguém tem os dedos cortados repetidamente. Não está cortando de uma só vez, mas cortando lentamente com uma faca afiada. Você pode suportar isso? Ou coloque sua mão em seu fogão a gás por 5 minutos. Você pode suportar isso? O inferno é o fogo, uma chama que não se apaga. O fogo do inferno é tão quente, que eu não quero estar perto. Tentei evitar o calor que poderia chegar na minha alma. Além disso, quando andei na estrada, era cheio de enxame de cobras, e o lado da estrada era equipado com espada afiada colocada de cabeça para baixo. Você não pode evitar a estrada. Você deve andar ali. Em outro lugar, tem um enorme emaranhado de cobras negras. Um corpo jogado a derretido quando as cobras envolvem o corpo por causa do muco estranho das cobras. E algum outro lugar, tem chuvas de fogo sulfúrico em cima como de Sodoma e Gomorra. Quando o fogo cai sobre um corpo, o corpo queima imediatamente. Como um pedaço de vinil queima em uma chama mais e mais. Isso é o inferno. Jesus morreu na cruz, porque Ele não quer que nenhuma alma venha para o inferno. Se entendemos a graça do Senhor, não devemos mais viver nos pecados. Rejeite todos os pecados e vícios, e viva a vida arrependida a todo dia. Mesmo eu que prego esta mensagem, se eu não pedir o arrependimento, poderei ir para o inferno. Portanto, devemos lutar por nossa própria salvação com medo e tremor. A doutrina de Calvino diz: uma vez que você é salvo, você vai para o céu. Nunca acredite nisso. É preciso se arrepender, e estar assegurado por Jesus até a morte para ir ao céu. Se você parar de se arrepender, não poderá evitar o inferno. O Senhor me mostrou Judas Iscariotes. Ele estava pendurado em uma cruz. No topo da estrutura de uma alta chaminé, havia uma folha branca de tecido abaixo. Seu tom de pele estava pálido. Em seu corpo magro, ele tinha cabelos escuros castanhos e encaracolados. Ele estava se arrependendo ali. O rei Herodes e Pilatos também foram mostrados para mim ali dentro. No geral, aqueles que venderam Jesus, aqueles crentes que mataram Jesus, aqueles que se mataram também foram crucificados como sua punição. Herodes estava no topo da cruz de um póleo elevado, e debaixo de um penhasco profundo com um pântano embutido. Seu corpo estava amarrado com cobras que tinham espinhos em seu corpo. Sempre que a serpente estava apertando, o sangue era espremido. Enquanto o sangue dela estava escorrendo, uma haste afiada de repente veio de cima e atravessou o seu corpo.
Seu corpo desapareceu sem vestígios, assemelhando-se a algumas cenas terríveis de um filme de ficção científica. Tudo aconteceu logo antes dos meus olhos verem com toda a realidade. Você vai para parques de diversões. O Senhor me mostrou quando eu estava no céu. Havia muitos jovens em um parque de diversões. Quando eles estavam gostando dos momentos de emoção, durante os passeios, muitos demônios estavam entrando em seus corpos. Nos momentos, eu vi muitos jovens da igreja. Você precisa se unir aos crentes da sua igreja. Ir para esses parques de diversões não é bom. Você sabe por que os demônios estão atraindo pessoas para os parques de diversões. É para enganar os seus corações, de modo que eles podem não querer manter Deus em suas mentes. É o plano do diabo. Satã engana as pessoas para induzi-los à idolatria, torná-los ocupados à procura de bons restaurantes, e seduzir as pessoas a irem a lojas de departamentos ou shoppings. Os jovens estão ocupados fazendo nomeações, buscando momentos de diversão. Temos que poupar tempo, e chegar à igreja para a leitura da Bíblia, louvando e adorando, e nos reunirmos no nome de Jesus. Se você sair, você vai estar mais exposto aos ataques de Satanás. É tão fácil ser enganado, porque o mundo parece muito bonito para apreciar. A fim de protegermos a nós mesmos, temos que nos manter com a vida de oração, assim como o jovem Samuel fez. Embora nós estamos aqui neste mundo, sabemos que o nosso lar é o céu acima. Eu ainda sou jovem, a idade não importa. Quem não crê em Jesus e não se arrepender, vai para o inferno independentemente da idade. Desde Adão, os pecados vieram a nós, o bem e o mal, ambos existem em nós. Os jovens não estão isentos de irem para o inferno. Mesmo as crianças pequenas estão indo para o inferno, a menos que se arrependam. Foi-me mostrado por Jesus, quando uma pessoa entra em uma máquina de equitação, 2 demônios, um de cada lado, colocam seus braços ao redor da pessoa e sobem juntos. Os demônios falaram: vamos dar às mentes das pessoas emoções e enganá-los. Enganá-los para que eles não possam manter Jesus neles. Muitos demônios estavam espalhados por todo o parque de diversões. Houve um capitão de demônios que ordenou aos seus subordinados. Com um gesto ele gritou: vocês, meus soldados, trabalhem duro para enganar as pessoas. Engane-os para que eles não possam manter Jesus neles. Vamos agradar o coração de Lúcifer. Meus amigos, não vamos a um concerto ou procuremos diversões, passatempos ou músicas. As pessoas ficam gritando e batendo palmas sempre que os artistas fazem suas apresentações. Este é um momento de glória de Lúcifer e de seu trono, os gritos e as emoções. E ele diz: sim, você está me glorificando. Você está agradando o coração de Lúcifer. Quando Jesus vê isso do céu, ele chora com lágrimas de sangue. Meu povo, não deve fazer isso. Eles não devem ser enganados assim. Eles não devem ser corrompidos. O Senhor Jesus é glorificado quando o louvor e a adoração são para Deus. Por outro lado, quando as pessoas são loucas por músicas mundanas, Lúcifer é glorificado. Se eles fizerem isso, eles recebem o sinal da besta 666, porque é idolatria. Lembre-se de que eles estão adorando ídolos. O inferno foi aberto novamente. E o Senhor mais uma vez mostrou Joyce Cell. Ela tinha se suicidado. 100% do inferno é para aquele que comete suicídio. Alguns pastores estavam dizendo: somente se arrependa no momento do suicídio. Mas as pessoas que se arrependeram nunca mais irão cometer suicídio. Joyce Cell foi pendurada numa cruz. Ela foi amarrada com cordas de cobra. Eram cobras com espinhos no corpo. Quando as cobras foram apertadas, eu ouvi o som de aperto. Foi tão terrível de ver. Seu sangue estava fluindo. O seu pescoço tornou-se muito fino. E sua cabeça estava prestes a explodir. Ela estendeu a mão entre as cordas de cobra. A mão dela foi parcialmente rasgada, e os ossos expostos devido aos espinhos da cobra. E ela gritou: me ajude, socorro, me ajude. Isso é o inferno. Todos estão gritando no inferno. Agora estou aqui no inferno, meu pastor. Agora eu sei. Pregou o céu e o inferno sem qualquer conhecimento e sem acreditar neles. Se você se matar, você vai para o inferno. Isso é 100% de certeza. Todos neste inferno dizem por unanimidade: apenas uma vez. Por favor, me tire daqui apenas uma vez. Se eu pudesse descansar por apenas 1 milésimo de segundo. O Senhor me mostrou uma certa diaconisa que tinha uma família, mas cometeu adultério com um homem descrente, enganados por Satanás. Demônios estão trabalhando muito duro nos crentes corruptos para os lançarem no inferno. Jesus ama os não crentes também, mas ele ama muito mais os crentes, porque eles vieram para Jesus. Jesus chora com lágrimas de sangue quando os crentes estão corrompidos. Satanás tenta ganhar os crentes mais e mais. Eu vi um casal,
Os dois se amavam muito, mas a mulher foi morta em um acidente de trânsito. O homem perdeu o seu propósito de vida, de modo que ele se matou. Quando eles estavam neste mundo, o homem fez o seu melhor para tornar a mulher feliz. Mas no inferno tudo foi mudado. Ela estava em um dos lugares como uma fileira de tanques. Ela gritou em meio a uma tortura dizendo: me ajude, me salve, me ajude. Segure minhas mãos apenas uma vez. Sim, apenas uma vez. Vem, segura minha mão apenas uma vez. Eu nunca pedi desesperadamente alguém assim antes. Eu tive tudo o que eu queria, e tinha desfrutado de tudo o que eu queria. Nunca pedi a outros nada, porque eu tinha tudo. Mas este inferno é diferente. Eu não posso suportar. Vem aqui, deixe-me sentir o seu calor apenas uma vez. Peço-lhe, vem aqui. Ela estava pedindo desesperadamente para mim. Então de repente ela se tornou ofensiva e disse: você, vem aqui de uma vez. Eu digo isso para você, porque eu estou tão desesperada. Vem aqui. Ela tremia com o terror do inferno. E agora ela não podia nem gritar. Então eu me aproximei para o lago onde ela estava. A lagoa foi preenchida com inúmeras cobras. Parecia uma caverna de serpentes. As cobras estavam mastigando, comendo sua carne. O corpo dela estava sangrando, mas pedaços de sua carne foram levadas. Quando ela disse: segura minha mão apenas uma vez, eu estava quase enlouquecido. Eu queria segurar a mão dela, mas todo o corpo estava coberto com cobras. Eu dizia: não, eu não quero tocar essas cobras. Ela estava tão desesperada. Eu peguei a mão dela finalmente. Eu esperava que ela fosse me puxar em direção a ela, mas ela não puxou. Ela falou: obrigada, obrigada. Muitos visitaram este inferno, mas nenhum segurou minhas mãos como você. Obrigada. Eu me sinto aliviada agora. Este pouco de calor me faz suportar o terror do inferno. Obrigada pelo alívio de minhas mãos. Eu não podia abraçá-la, embora eu queria. Depois de ouvir o que ela disse, pedi a Jesus e implorei dizendo: por favor, deixe esta mulher descansar apenas 30 minutos. Não é apenas um minuto. Sou pecador também. Deixe-me entrar lá, e deixe-me tomar a punição em seu lugar. Por favor, deixe esta mulher descansar por 30 minutos. Foi quando eu vi Jesus no seu trono e em linho branco, e gritou dizendo: há apenas uma chance. E era quando ela estava viva. Há apenas uma chance. Uma vez que vem para o inferno, até mesmo o próprio Jesus não pode salvar ninguém no inferno. Por quê? Porque a chance de sair do inferno foi perdida para sempre. Qualquer um que veio para o inferno perde a chance. Eu vi o homem que se matou. Estava tomando a mesma punição. Ele amava muito a mulher. Ele amava. Ele abandonou a família por ela. O homem estava gritando dizendo: ei, cala a boca, sua cadela. Eu não quero ouvir nada. Eu vim aqui por causa de você, cadela. Por causa de você, prostituta. Por causa de você, cadela. Eu vim aqui. O homem que estava apaixonado em seu coração por ela no mundo, agora estava culpando-a e dizendo: você é imprestável. Essa mulher agora tinha reconhecido que estava errada, mas era tarde demais. Ele disse: Senhor, eu fiz tudo porque eu estava enganado por Satanás. As pessoas confessam os seus atos errados quando elas estão no inferno. Existe alguém nesta congregação que tem este tipo de problema. Existe alguém que está olhando para outra pessoa, ao invés de seu cônjuge. Arrependam-se. O pecado de adultério é pesado. Se você não se arrepender, você vai cair no inferno. Lembre-se de Joyce Cell. Ela tinha dificuldades por causa de sua vida amorosa. Eu não a tinha conhecido antes de visitar o inferno, mas eu sei, porque agora ela gritou e confessou dizendo: minha vida foi arruinada por causa do meu casamento. Eu estava arruinada. Eu fui enganada por Satanás por causa da minha ambição. Sim, não foi culpa da outra pessoa, mas foi por causa da minha própria ganância e por causa da arrogância. E é por causa do meu próprio orgulho que eu terminei neste inferno. Então eu peço a todos vocês, por favor, se arrependam todos os dias. Estas são as coisas que o Senhor tem me mostrado recentemente. Estes 4 anos e meio de dados massivos do inferno, o Senhor me tem mostrado no inferno papas, Buda, Calvin, Rockefeller e Augustine. O Senhor me mostrou a Yongjo, pastor de uma mega igreja, Ok Angia, pastor de uma mega igreja, Ankung Juki, outro pastor famoso, que estava levando outros a adorarem um imperador japonês como uma divindade durante a ocupação japonesa. Ele estava no inferno. E também, cabeças de muitos pastores foram penduradas em uma parede como a nossa forma de pendurar ventiladores elétricos. Estes eram mercenários que abandonaram o rebanho de ovelhas do Senhor. Eles estavam privados da congregação. Eles amavam a fama e a obscenidade. E eles aproveitavam as vidas extravagantes enquanto as ovelhas estavam perecendo.
Eles então caíram no inferno porque eles não se arrependeram, ou não terminaram a missão dada pelo Senhor. Suas cabeças foram penduradas na parede. Enquanto eu estava andando no inferno, havia um homem estabelecido em cima de 5 lâminas de espadas montado de cabeça baixa. De repente, uma bola de tamanho de uma mesa caiu de cima, e o homem foi cortado em 5 pedaços. Quando eu me aproximei mais perto, vi que ele era o meu pai. Ele estava falando naquele estado e dizia: eu não posso suportar este inferno. Este forte espírito não pode parar com isso. Nem me deixa ir para fora do inferno. Meu coração estava rasgado em muitos pedaços e eu não queria ver. Então eu estava indo para outro lugar. Então ele disse: não vá embora. Se você for, eu irei morrer. Se for, eu não poderei suportar. Não vá embora. Meu pai era um homem de mente forte. Para economizar dinheiro, ele arrancou um dente usando um alicate sozinho. Ele era tão pobre. Então ele tinha forte desejo de ser rico. Ele era um motorista de táxi. Ele trabalhava duro e dormia apenas 3 horas por dia. Ele sabia de Jesus, mas ele terminou no inferno. Meu coração estava cheio de dor. Enquanto eu assistia, eu não preguei forte e ousado o suficiente. Se o seu pai ou mãe ainda estão vivos, pregue, mesmo quando eles não quiserem ouvi-lo. O Senhor me mostrou outro. Ele estava nu, e as 2 mãos foram amarradas acima de sua cabeça com corda de cobra. O Senhor às vezes mostra uma pessoa específica com roupa particular, que significa a identidade da pessoa. Quando me aproximei perto, ele era o meu sobrinho que se matou meses atrás. Ele tinha 20 anos, filho de minha irmã mais velha. Ele havia sofrido com depressão, e se suicidou eventualmente. Muitas pessoas deprimidas acabam se matando. Meu sobrinho se matou em uma sala, usando fogo de carvão para gerar monóxido de carbono. Ele me disse no inferno: o inferno é real. É real, tio. Por favor, me tire daqui apenas uma vez. O inferno é real. Haviam 2 demônios batendo nele com chicotes. Seu fim foi ser amarrado em algo como foices. Quando ele tentou mexer a cabeça, ela foi cortada. Meu coração estava dilacerado quando eu estava assistindo. Tenho observado muitas coisas no inferno, mas eu nunca vi uma cabeça assim. Eu não podia vê-lo mais. Eu dizia: Senhor, eu não quero ver mais. Não mais, Senhor. Jesus falou de seu trono dizendo: muitos jovens são presos pelo espírito de suicídio. Você tem que pregar com essa dor em seu coração. O Senhor me diz que eu tenho que pregar essa mensagem. Você tem qualquer desejo de se matar, arrependa-se diante do Senhor. Se você se arrepender, o desejo de se matar vai deixar você, e a graça do Senhor virá para você. Se você ainda tem o desejo de suicídio, peça ao seu pastor para orar por você. Se você expulsar o espírito de suicídio em nome de Jesus, o desejo de suicídio vai embora, porque você tem o coração que foi capturado por demônios. Lembre-se de Judas Iscariotes. Seu pensamento foi capturado por demônios. A ideia de vender Jesus foi injetada em Judas Iscariotes por demônios. O Senhor me mostrou uma pessoa que pertencia ao céu, em uma igreja da Coreia. Muitas pessoas inocentes estão no culto, e dizem que Limão é o seu líder. É o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito é Jesus. Nenhum ser humano pode ser o Espírito Santo. Então muitas pessoas de Deus estão caindo em diversos cultos. Lua Sung-Yung, Igreja da Unificação, está agora no inferno. O Senhor tinha mostrado para mim, sabe que tipo de punições aqueles que pertencem à NHE estão recebendo agora. Há uma mesa redonda, a borda é iluminada com chama azul de fogo. Eles são todos jovens, velhos, homens e mulheres juntos. Como eles estão embaraçados dentro da chama azul, eles estão sendo queimados em alta temperatura da chama azul para sua tortura. Todos eles estendem as mãos e gritam: me ajude, por favor, me salve. Eu não poderia ter sido salvo tendo Jesus como meu salvador, porque estou aqui, porque eu vim aqui. As chamas azuis eram ferozmente ardentes, seus corpos eram queimados. Eu vi os filhos de uma diaconisa no inferno, uma filha de 6 anos de idade, e o filho de 7 anos de idade. Essas crianças foram para o inferno, porque seus pais estavam no culto. As crianças não sabiam o que eram pecados. As crianças não sabem o quão sérios são os pecados. E a diaconisa gritou: o NHE é falso. Costumávamos dizer que estávamos na verdadeira igreja, e as outras eram falsas. Não, nossa igreja que era falsa, e as outras eram verdadeiras. O filho de 7 anos da diaconisa estava gritando dizendo: mãe, não posso suportar este calor, está quente demais. Estou morrendo de terror nesse inferno. Mamãe, estou com medo. Leve-me para fora daqui. Quando é que podemos sair daqui? Mamãe, vem aqui. Por que você não pode vir aqui onde estou?
A mãe tentou ir para seu filho, mas o demônio perfurou ela com uma lança através de seu abdômen. Ela estava chorando nessa condição e dizendo: por favor, deixe-me abraçar o meu filho apenas uma vez. Deixe-me segurá-lo apenas uma vez. Desde que caí no inferno eu não consegui segurar o meu filho. Havia um cano de ferro onde estava o menino. Uma enorme serpente estava envolvida em torno do tubo para alcançar a criança que foi torturada na chama. A serpente comeu os olhos da criança com sua longa língua. Fluxos de lágrima e de sangue desceram dos olhos do menino. Você pode imaginar o coração da mãe. O inferno é assim. Você sabe como resolver a situação em torno de você, mas você não tem qualquer capacidade de agir. Acredite, o inferno é real, e viver sem arrependimento e sem Jesus poderá te levar a terminar neste lugar de sofrimentos eternos. Viva em santidade. Ore e leia a Bíblia. Não confie sua salvação a ninguém, somente em Jesus. Deus te abençoe.